Gostaria de dar um bom dia aos amados irmãos. Bom dia. Gostaria também de saudá-los na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, mais uma vez, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós estamos reunidos no nome de Jesus para glorificar o seu nome, exaltar o seu nome nesse domingo, dia do Senhor, onde também nós iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor para relembrarmos o sacrifício vigário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Convido os irmãos a nós levarmos os nossos pensamentos ao trono da graça de Deus para prestarmos ao Senhor nesse momento gratidão e pedir a santa misericórdia e a sua graça para as nossas vidas. Nesse momento queremos orar ao Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, aqui, Senhor, mais uma vez, pela Tua graça, mais uma vez, Senhor, pela Tua misericórdia, que já nos encontrou, nós estamos, Senhor, reunidos no nome de Jesus, nesse templo, para juntos, Senhor, como igreja do Senhor, nesse dia do Senhor, glorificar o Teu nome, bendizer o Teu nome e exaltar o Teu nome, como também, Senhor, para relembrarmos a Tua morte, o Teu sepultamento, Senhor, e a Tua ressurreição, para trazer, Senhor, sobre as nossas vidas, vida eterna e vida espiritual, Senhor. Pai, perdoa todos os nossos pecados e aceite, Senhor, a nossa devoção como forma, Senhor, de agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor está fazendo e certamente, Senhor, por tudo que o Senhor irá fazer. Senhor, eu quero te agradecer pela vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos que aqui já estão, Senhor, onde nós oramos por aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles que não puderam vir à Tua casa, e até mesmo, Senhor, se existe um membro dessa igreja, um congregado, que voluntariamente, Senhor, decidiu não vir à Tua casa, rogamos e apelamos pelo Teu Santo Espírito, porque só Ele tem um poder, Senhor, de convencer, para que todos possam estar juntos em Cristo Jesus. Assim, Senhor, nós oramos agradecidos e pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Nós iremos começar a adorar o Senhor com um cântico que está intitulado Bem Mais Que Tudo. Adoremos ao Senhor nessa manhã. E a natureza e tudo que se
convido os irmãos a se posicionarem em pé, para juntos nós fazermos uma leitura bíblica, essa que se encontra no livro de Isaías, capítulo 53. A leitura será lida do versículo 1 ao versículo de número 12. Nós iremos fazer uma leitura responsiva, onde eu vou estar lendo os versículos de números ímpares e os irmãos, a igreja, o versículo de número pares, até nós chegarmos ao versículo de número 12. Isaías, capítulo 53, versículo 1, nos diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Igreja. Porque foi subido como renovo perante ele, e como paramente uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Igreja. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fecharia sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Igreja. Todavia o Senhor acabou com ele, fazendo enfermar, tomando ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a bondade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O justo com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei muitos com sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Que Deus aplique nos nossos corações a sua palavra. Convido o nosso irmão Porfírio que faça uma oração de gratidão ao Senhor. Deus, Pai celestial, nós queremos agradecer a Ti mais um dia de vida que nos deu. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, Senhor Deus. Obrigado porque nós estamos mais uma vez aqui, Senhor Deus, para
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor com o cântico O Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar-se. Muito obrigado pela participação de todos. Então, queridos, esse foi a nossa primeira parte de adoração ao nosso Deus. Nesse momento nós iremos passar para a segunda parte, que é da celebração da Santa Ceia do Senhor.
onde nós vamos ter oportunidade de relembrarmos o grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Para isso, convido os irmãos mais uma vez a tomar as suas Bíblias para a carta do apóstolo Paulo a 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós iremos ler do versículo 17 ao versículo de número 34. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17 ao 34, nos diz assim a santa palavra de Deus, nos recomendando a instrução sobre a santa ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reuni na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? E vos direi: louvai-vos, nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhantemente modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunir para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco, assim diz o Senhor. Que Deus aplique em nossos corações sua palavra. Podeis assentar-se. Convido o diácono dessa igreja, o diácono Ivon, que tome a mesa para assim servir a santa ceia do Senhor. E vou pedir para o mesmo fazer uma oração pela santa ceia do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai celestial, Pai bendito, Pai eterno, ó Deus todo-poderoso, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã maravilhosa, qual o Senhor nos trouxe aqui em tua casa, para cultuar o Senhor em espírito de verdade, o qual nós já fizemos, Senhor.
e também a celebrar a ceia do Senhor, Pai. O Senhor venha estar abençoando, Senhor Deus, esta ceia. Tudo que está sendo realizado aqui ao Senhor é para o Senhor, para a lembrança do que o Senhor tem feito por nós naquela cruz do Calvário, Senhor Deus, o qual o Senhor derramou a sua última gota de sangue, Senhor, naquela cruz por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. O Senhor se levou sobre si, Senhor Deus, para que o Senhor viesse salvar a todo aquele, meu Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Meu Deus, muito obrigado pelo teu amor imenso em nossas vidas, pelo Senhor ter nos amado antes da fundação do mundo. Obrigado por ter nos escolhido para sermos do Senhor para sempre. Obrigado por ter morrido naquela cruz por nós, Senhor Deus, e ter ressuscitado no terceiro dia para a nossa justificação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu venho estar abençoando, Senhor Deus, esta ceia, Senhor. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós te agradecemos. Amém. Enquanto o diácono Ivon vai servir o pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo, nós iremos cantar o cântico do HCC 301, Vem Cear. Cantemos todos. Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24, nos diz assim a palavra de Deus: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comemos todos. Santíssimo Deus e eterno Pai, queremos mais uma vez prestar a gratidão ao Senhor, porque pela Tua bondade, Senhor, pelo Teu querer, o Senhor enviou o Seu único Filho, Senhor, para morrer por nós, para ir àquela cruz, nos redimir, Senhor, dos nossos pecados, para trazer, Senhor, a nós justificação, para trazer a nós a paz, Senhor, para nos reconciliar contigo, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Receba da nossa parte toda a gratidão, todo o louvor e toda a adoração. No nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.
enquanto o diácono vai servir o cálice, o vinho que simboliza o sangue de Jesus, nós iremos continuar cantando o hino de número 301, é da harpa cristã, Vem Cear. Sedento se achar, venha Cristo se dará, pois o vinho sem mistura ele dá, e também dá vida ao pão, traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear, hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Versículo de número 25 de 1 Coríntios, capítulo de número 11, diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Tomemos todos. Senhor Jesus, queremos, Senhor, agradecer ao Senhor, porque voluntariamente o Senhor decidiu, Pai, a derramar o teu sangue precioso. O Senhor decidiu, Pai, nos resgatar do império das trevas, num lamaçal de pecados que nós estávamos, e agora, Senhor, pelo teu sangue derramado, Senhor, naquela via dolorosa na cruz do Calvário, agora, Senhor, nós somos perdoados em Cristo. Agora, meu Deus, nós não devemos nada, porque o Senhor pagou toda a nossa dívida para trazer a nós, Senhor, santidade, porque agora, Senhor, nós somos santos em Cristo Jesus. Agora, Senhor, nós somos teus filhos amados, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos lembrar e agradecer ao Senhor e pedir, Senhor, a continuidade da tua graça, da tua misericórdia. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a cada dia vencer, Senhor, o pecado. Que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, passarmos pelas tentações que o inimigo tem colocado nas nossas vidas, Senhor. E todos os dias nossos pensamentos estejam voltados, Senhor, para a cruz, para lembrarmos do teu sangue derramado em favor de nós, Senhor. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor da nossa parte, onde nós queremos te agradecer pela oportunidade de obedecermos, Senhor, a tua ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. Continue a nos abençoar. No nome santo de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Enquanto o diácono vai recolher os cálices, peço que os irmãos se coloquem em pé, para nós fazermos a bênção pastoral. Vamos passando um pouco do horário, mas hoje é domingo, não está calor.
Toma a benção. Terceira estrofe do cântico Vem Cear. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Assim seja. Pastor Ciro está com a palavra para recebermos agora o estudo da palavra de Deus aos nossos corações. Bom, vamos lá. Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos. Vamos continuar o nosso estudo. Eu queria ler aqui Romanos capítulo 11, versículo 32. Depois eu vou ler também Gálatas 3. Romanos 11, 32. Romanos 11, 32. Romanos 11, 32 diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Quero ler Gálatas agora 3, a partir do 19 ao 22. Gálatas 3, do 19 ao 22. Gálatas 3, 19 ao 22. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos orar. Senhor, te louvamos mais uma vez pelo privilégio de ler a sua santa palavra. Pedimos a iluminação e a direção do Espírito de Deus. Queremos aprender a sua palavra e pô-la em prática também. Ilumina-nos, Senhor, interiormente e dá-nos a graça de praticá-la também. Abençoai a estes irmãos, aqueles que não puderam estar também. Pedimos por todos que estão aqui. Pedimos também pela nossa pátria, pelo nosso Brasil, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, então vamos
continuar nosso estudo. Estamos ainda estudando depravação, ou depravação total, que faz parte da sã doutrina, e havíamos estudado alguns aspectos do pecado, e havíamos concluído esta parte, e agora eu queria continuar alguns fatos sobre a natureza da depravação. Alguns fatos da natureza da depravação. Então eu queria ler aqui no apontamento que eu fiz, e eu vou ler para os irmãos. O homem não é apenas pecador pela prática e pela natureza, mas Deus encerrou, ou Deus colocou todos os homens em estado de pecado. Esta é a classificação divina. Em Romanos 11:32, que lemos, o apóstolo Paulo mostra como o faz também em Gálatas 2:3-22, que os homens estão em estado de pecado e por decreto divino. Então nós vemos nessas duas passagens como Deus classificou os homens. Estão todos sob o pecado. Então não há diferença nenhuma. Quando nós lemos Romanos 3, o versículo 9, e Paulo pergunta: qual é a vantagem do judeu? Ele diz: nenhuma, porque já temos declarado que todos estão debaixo de pecado. Então isto é um decreto divino, a maneira como ele classifica de que o homem, depois da queda, está em estado de pecado, não é? O homem é pecador, e esta é uma situação natural para o homem. Ele é pecador. Pois bem, Deus enfaixou a todos na incredulidade para que pudesse ter misericórdia de todos. Ora, se todos são pecadores, destituídos da graça de Deus, todos carecem de misericórdia, não é? Todos carecem de misericórdia. Romanos 5,18 fala disso. Por um ato de transgressão, todos foram condenados, para que Deus pudesse estender a sua justiça a todos os que creem. Deixa eu ver mais na frente aqui. Ele colocou a todos em uma mesma classificação ou categoria, impondo aos homens a condição de pecado para poder remir os pecadores. Para poder remir os pecadores. Por exemplo, eu vou ler aqui, eu citei aqui algumas passagens. Primeiramente, eu quero ler aqui João 3, de 16 a 17, que é muito conhecido, não é? Essa é uma maneira, como diz Romanos 5, 8. Mas aqui a Bíblia diz que Deus amou o mundo, né? E o mundo aqui são as pessoas. Então João 3, 16 e 17 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o propósito. Todos são pecadores e Deus não irá condenar o homem, mas lhe oferecerá a oportunidade da redenção, da remissão de todos os pecados. Nessa passagem de João 3 também, eu vou ler aqui também o 12:32. João 12:32. Jesus está dizendo que na cruz ele atrairia todos a si mesmo, ou seja, como um testemunho universal da sua morte e ressurreição pelo homem. João 12:32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Atrairei todos a mim mesmo. Vamos voltar um pouco para João 3, o 14 e o 15. João 3, 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então essa é a maneira graciosa de Deus de livrar o homem da condenação eterna. Bom, então quero ler ainda Romanos 5:18. Romanos 5:18. Romanos 5:18, ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um só ato de justiça veio a justificação, não é? Evidentemente para todo aquele que crê. E quem crê tem a vida eterna. Ainda mais uma passagem, eu quero ler aqui em Tito, no capítulo 2, versículo 11. Também fala da graça estendida a todos os homens. Tito 2:11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A gente vê claramente Deus falando do seu plano de salvação, de redenção, não para condenar o homem, mas para libertá-lo completamente. Bom, amados, eu quero ler mais um pouquinho. Ele diz: se você recusar a oferta, se você recusar a aceitar o julgamento divino e sua declaração de que pratica o pecado e possui uma natureza pecaminosa, tendo sido colocado em estado de pecado, não haverá redenção possível. Evidentemente que Deus, colocando todos os homens debaixo de pecado, o homem tem que estar consciente de que é um pecador, e o seu pecado o condena.
E então Deus lhe faz a oferta através do sacrifício da cruz. Paga o preço do pecado e oferece ao homem o perdão, não é? Caso o homem recuse esta oferta, evidentemente não será possível a sua redenção. Eu estava lendo algum tempo atrás uma parte em que Marcos 6, Jesus ele foi criado em Nazaré, não é? Na Galileia. Ele sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum e começa o seu ministério. Mas um tempo depois, ele volta para Nazaré. E as pessoas admiram-se por causa de que agora ele estava ensinando. E muito como num ato de zombaria e de escárnio, diz: mas este não é o filho de José, o carpinteiro? O que ele está fazendo aqui? Esse fato não era desconhecido, porque eles liam as Escrituras e sabiam que viria o Redentor. Era prometido isso em todo o Velho Testamento. Nicodemos mesmo diz no capítulo 3 de João, ele diz: nós sabemos que tu és o enviado. Então isso não era desconhecido para os judeus, isso era indesculpável, mas eles não aceitaram ele. A Bíblia diz nesse trecho lá de que ele não pôde fazer nenhum milagre. Por quê? Por causa da incredulidade. Eles não creram, não quiseram o Redentor, não quiseram o Messias. Então essa oferta que Deus oferece ao homem, se por infelicidade o homem recusa, o que lhe resta então? Né? Não lhe resta mais nada. Eu acho interessante porque a nossa incredulidade, de certa forma, é um insulto a Deus, porque recusamos o Criador. Deus criou todas as coisas, e Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Ele criou o homem com as suas próprias mãos e soprou nele o fôlego de vida. Deus deu a vida para o homem, e nós temos a vida de Deus em nós. Santo Agostinho disse que o homem veio de Deus, e enquanto ele não voltar para Deus, ele não tem paz. Ele não tem paz. A menos que o homem volte para Deus, tenha um encontro salutar com Deus, verdadeiro, genuíno, através do arrependimento, que ele nasce de novo. Se ele não fizer isso, continua distante de Deus. Mas, tendo lido essa frase, né, eu vou ler outra vez: se você se recusar a aceitar o julgamento divino e sua declaração de que você pratica o pecado e possui uma natureza pecaminosa, tendo sido colocado em estado de pecado, não haverá redenção possível. Agora eu quero ler João 3, o 18 ao 20. João 3, do 18 ao 20. Vamos ver aqui que ele vai falar sobre o julgamento, porque no 16 e o 17 está claramente demonstrado o amor de Deus e a sua longanimidade para com o homem. Mas o versículo 18 ao 20, ele vai falar sobre o juízo, porque o homem recusou. João 3, 18 ao 20 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo,
E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, ou seja, amaram mais os seus pecados do que a luz, do que a justiça, do que Deus, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. O homem pensa que pode viver uma vida normal, natural, com todo o seu pecado e ainda entrar no céu. Mas que grande tolice, não é? Pensa que Deus é bobo. Eu acho que é o Salmo 50, não estou lembrado exatamente o versículo, e ele vai descrevendo toda uma situação do homem vivendo em pecado, e ele vai dizer: você pensava que eu era igual a você. Deus diz: você pensa que eu era igual a você, mas eu te arguirei, eu te colocarei frente a frente comigo, e colocarei todas as tuas obras. Eu vou ler, já que eu lembrei, eu vou ler então. Eu sei que o Salmo é 50. Eu vou ver se eu encontro aqui para vocês esta passagem. Ele descreveu aqui a situação do homem mais na frente, mas veja, o versículo 21 diz assim, Salmo 50. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Você lembra de Eclesiastes 12, versículo 13 e 14? Especialmente o 14, o verso 14 de Eclesiastes 12, que Deus vai trazer a juízo todas as obras. Ele diz: até as que estão escondidas, até as que estão escondidas. Então a luz veio ao homem, o homem preferiu as trevas, mas na hora da sua morte pensa que entrará no céu. É um grande engano. Mas deixe-me ver mais. Eu estava João 3, eu me esqueci de ler o 36 do 3 também. Versículo 36 do 3. Veja o que ele diz. Eu vou ler o 35 e o 36 do 3. Diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Todas as coisas. O meu tempo já foi, não é? Desculpa, não dá, eu vou parar, é só para começar. Mas já terminou meu tempo, não dá, eu vou deixar para a próxima semana, se Deus permitir. Mas leio esse versículo 36 também. Tá bom? Deu 9 horas, então, agradecer. Senhor, agradecemos-te por tua bondade e misericórdia. Certamente, Senhor, felizes aqueles que se aproximam da luz, onde seus pecados são revelados, e na luz eles podem se livrar de todas as trevas, de todo o pecado. Muito obrigado pela palavra, Senhor. Agradecemos-te em nome de Cristo. Amém. Então,